Podemos tirar daqui uma primeira conclusão de que, independentemente dos países serem diferentes e das conclusões ou as crises políticas serem também distintas nos países, cada vez que se atinge o norte da África com uma crise deste género ou até o Médio Oriente, os preços do petróleo reagem imediatamente. Não há outra forma. Por enquanto estivermos tão dependentes do petróleo como estamos, dos combustíveis fósseis, a Europa está totalmente dependente, não sei quanto é que representa, 50% dos consumos de energia. 37%. E os consumos do mundo? Esta área do mundo é diferente. Agora, a nível europeu, e os próprios Estados Unidos são importadores de combustíveis fósseis portanto, Portugal é também muito dependente. Ou seja, a dependência das economias ocidentais, em particular da Europa, dos combustíveis fósseis é enorme. Enquanto isso acontecer, e sempre que haja uma instabilidade em zonas fornecedoras, que é o caso dos países do Maghreb, ou o caso agora das regiões, digamos, do Médio Oriente, isto está em causa a questão do preço. Agora, eu acho que, e foi muito bem referida a questão, estamos em situações diferentes. A situação é diferente do que foi há uns anos atrás, como disse, o problema aqui não é da oferta, é um problema, de facto, de uma transformação grande a nível sociopolítico e sociopolítica em particular dos países da região. Eu acho que ela não vai chegar à Arábia Saudita por razões várias, enfim, daria muito tempo aqui para discutirmos esse assunto, mas acho que se ela se contiver nos países em que estamos a falar, mesmo assim estamos em presença de transformações grandes, que são transformações de organização política, económica e social desses países. E, portanto, mas inclusive na Arábia Saudita. Mas eu acho que ela talvez não chegue lá. Porque, como disse a Arábia Saudita, se ela lá chegar, aí as coisas são mais complicadas, que é o maior produtor, o maior fornecedor. Há uma estabilidade grande. Mas ainda que não seja por via de bombardeamentos, pode ou não haver aí um risco de crise política? Ainda no outro dia, creio que era um sobrinho do rei que dizia num blog que alguma coisa tem que mudar rapidamente. Isto aqui em relação à sucessão. Pode ser via pacífica, porque a Arábia Saudita vai ter que aprender também e vai ter que ela própria se ajustar, como aconteceu na Jordânia. O rei da Jordânia, acho que se chama rei da Jordânia, a ter cuidados, a antecipar e começar a tomar medidas de modernização, de ajustamento da sua própria, digamos, organização política, tornando-a mais moderna, mais constitucional, menos totalitária, vamos chamar assim. Portanto, há aqui uma transformação que não tem nada a ver, digamos assim, com a questão do petróleo, tem a ver com as próprias populações não aceitam mais regimes autoritários, porque hoje o mundo não aceita. O caso do Gaddafi está há 41 anos no poder. Portanto, isso é uma coisa que estamos em presença de uma transformação muito grande. Portanto, ou seja, a questão da instabilidade do preço dos países fornecedores, que são esses, que vai se manter durante algum tempo, por razões de especulação do mercado, de todo o tipo. E, portanto, vai se manter. Portanto, estamos em presença de uma coisa que não é tão rápida, não é uma questão de oferta, é uma questão de transformações sociais e políticas e económicas. Quantos anos? Não sabemos. Por exemplo, no Egito, acho que provavelmente vai ter algumas convulsões, todos os meses muda o governo, como aconteceu aqui no 25 de Abril. É um ajustamento que se vai dar, pode demorar mais meses, menos meses, mais ano, menos ano. Eu acho que em Portugal demorou o quê? Demorou 5 anos? Sim. No 25 de Abril tivemos 5 anos de ter alguma estabilidade institucional. Até haver uma estabilidade política. É o que se vai dar por aí. Agora, não quer dizer que o preço do petróleo haja uma correlação direta em termos de preço. Vai haver instabilidade, vai haver um ajustamento, vai haver uma correção das organizações políticas e sociais desses países, mas provavelmente o preço do petróleo poderá estabilizar. Mas agora gostava de lhe perguntar então, ou também perguntar aqui ao lado, porquê que continuam estes riscos em relação ao preço do petróleo a subir todos os dias e a descer, se a OPEP já veio precisamente dizer que não há problemas, não há risco no fornecimento? O mercado não devia ter já acalmado um pouco? Como foi referido, a almofada que a OPEP dispõe não é já tão grande quanto era e também não pode, ad eterno, estar a utilizar uma capacidade excedentária para cobrir um buraco que possa aparecer, seja o caos na Líbia, seja na Argélia, seja onde for. Portanto, estes cenários porque são cenários visto para a frente e as possibilidades desta questão geoestratégica, política, continuar presente e a instabilidade presente e alastrar-se a outros países é tomada pelos mercados, em termos reais e em termos de especulação. O certo é que isso são elementos que têm que ser considerados. Já agora, em relação a uma referência que aqui foi feita sobre a dependência da Europa face à importação do crudo no norte da África, etc., isso explica um pouco porque é que o Brent e o preço do WTI há uma diferença. Quer explicar? O explicar é a dependência maior que existe como fonte de fornecimento deste crudo que é produzido aqui, relativamente àquilo que nos Estados Unidos
é utilizado e, portanto, esta instabilidade reflete-se, obviamente, na... Os Estados Unidos importam de onde? Norte da África? Os Estados Unidos importam do Norte da África, mas não sobretudo. É mais a Europa que o faz. Está mais dependente. E, portanto, isso é... Agora, há aqui, assim, outros elementos que são interessantes, que é, alargando, enfim, esta análise, que é... vai haver uma reconfiguração, necessariamente, de poderes em termos dos países produtores de petróleo e de novos. E é interessante, e aqui puxo a brasa à minha sardinha, enfim, que a minha área trabalha em África, que há um conjunto de novos países produtores em África. Uns já estão e têm capacidade de expansão, no caso de Angola, etc., Guiné Equatorial, mas depois há outros países da África subsaariana e daquela costa que estão a começar a entrar neste clube. E que podem ganhar novo protagonismo. Sim, e como dizia o Jorge Bush Filho, há uns anos atrás, quando do incidente no Chad, que produz petróleo e que exporta para os Camarões via um pipeline, e que, no acordo com o Banco Mundial, parte dessas verbas estava num fundo para as gerações futuras, depositado em Paris, e que o governo do Chad resolveu utilizar para comprar material de guerra, dado a instabilidade que se vivia no país. A pressão para que ele não utilizasse isso acabou por ser boicotada pelo presidente norte-americano, que tinha uma voz importante a dizer aí, porque na altura, dizia ele, a frase é mais ou menos isto, ele dizia: neste momento de crise, qualquer gota de petróleo conta e, portanto, não vamos sancionar e fechar o oleoduto, que era uma das possibilidades para estrangular o Chad, porque, portanto, tudo isto há aqui, de futuro, vai haver também aqui uma recomposição interessante dos países. E há um player que eu acho que vai ter cada vez mais protagonismo, que é a Rússia, que tem estado muito discreta neste processo todo, mas a Rússia hoje é o maior produtor de energia e julgo que exportador de energia do mundo, se somarmos o petróleo com o gás natural. Portanto, a Rússia hoje produz mais petróleo que a própria Arábia Saudita. E é visto, julgo eu, pelo mundo, digamos, ocidental, como um produtor e um exportador mais fiável que o Médio Oriente, que está a sofrer, digamos, a instabilidade que estávamos aqui a falar. Aliás, julgo que esta semana a Total, portanto, uma grande empresa de energia francesa, anunciou que ia investir numa empresa independente russa de produção de gás natural e a tomar uma participação, o que mostra que há algum interesse, digamos, da Europa Ocidental em fazer esta ligação com a Rússia, que é visto como um player importante e como um player, apesar de tudo, estável e que vai, com certeza, ter um protagonismo maior de futuro. Não é? Eu gostava de regressar só um bocadinho atrás para falar ainda aqui sobre a possibilidade da guerra civil na Líbia parar totalmente a produção. Já aqui me disseram que poderá, eventualmente, não haver grandes consequências, porque a OPEP tem uma capacidade sedentária. Tem algumas, mas não tem... Pois, não pode ser... Tem algumas. Porque Quais são os riscos? Quais são os maiores riscos se, efetivamente, a Líbia parar totalmente? Já terá parado 2/3 da produção? Se parar totalmente? Não, quer dizer, de acordo com os dados disponíveis, a Líbia produz 1 milhão de barris de petróleo dia, não é? Cerca de 2% das necessidades mundiais. Sim, à volta disso, talvez. Se há uma capacidade disponível neste momento, instalada, imediata, de 5 milhões, portanto, estamos a dizer que, em termos imediatos, matematicamente falando, há uma capacidade total de absorção da situação. Agora, eu também acho difícil que se possa admitir um cenário extremo em que parte tudo na Líbia, não é? Porque, como não esquecer que mesmo em cenários de guerra, por exemplo, o caso de Angola é um caso evidente, quer dizer, Angola teve uma guerra civil durante 30 anos e a zona de exploração de petróleo foi sempre protegida e continua, houve sempre produção de petróleo no enclave de Cabinda. É evidente que era uma zona um pouco diferente. Portanto, qual é a situação, efetivamente, na Líbia em relação aos portos agora? 2/3 da produção terá parado? Quantos portos são dos rebeldes? Embora o que se nota é que há uma tentativa de controle das zonas petrolíferas e do gás natural. É a zona da disputa, não é? Ambas as partes querem proteger e querem, no fundo, evitar que a produção seja afetada. Não é? Isso é o que está a acontecer, com certeza, lá, presumo eu, embora a informação que tenhamos não seja muita. Ninguém tem uma informação muito clara sobre isso. Porque isso é uma tendência natural dos países, porque é ali que está a riqueza do país. Mas temos produção a parar, temos alguns técnicos a sair do país. Tem, e portanto isso afeta o abastecimento, mas como disse bem, de facto há condições de aumentar a oferta do lado dos restantes países da OPEP, etc. Portanto, não parece ser grave. Se for transitório, não, o problema não é crítico, não. Se houver uma destruição efetiva, não é? Por exemplo, quando foi da primeira guerra do Iraque, houve a destruição total dos postos de petróleo em várias zonas, aí de facto o impacto, o Iraque produzia 4 milhões de petróleo dia, não é? O Iraque, e aí foi de facto uma altura em que o choque petrolífero foi significativo.
Portanto, eu acho que nesta altura... Aqui poderá não ser significativo. A Eu questão acho que não. é, a Agora- OPEP pode responder até quando? Qual é a capacidade sustentária? A Morgan Stanley diz que além de 2013 nunca irá. Não, mas isso, eu acho que esses fatores, essas projeções são sempre muito discutíveis. Eu não sou especialista da matéria, mas eu só me limito a registrar que já há muitos anos, e muito antes destas situações todas, havia projeções de petróleo de $200. Portanto, é muito fácil fazer projeções nomeadamente lineares e calcular situações em que, de facto, o preço suba por aí acima. Mas não são Agora, para levar a sério essas projeções? não, eu acho que se tem que ter em conta que há, de facto, situações de escassez que tendencialmente aumentarão, por virtude, nomeadamente, do consumo mundial. Apesar de tudo, há reservas significativas disponíveis. Por outro lado, há um fator que nunca se fala muito, que é a crescente substituição do petróleo pelo gás natural. E o preço do gás natural não segue o padrão do petróleo, contrariamente àquilo que muitas vezes se diz. Quer dizer, tem alguma tendência, mas não tem tido o tipo de subidas que o petróleo tem tido, e o gás natural tem sido determinante, nomeadamente na área da produção de energia, de eletricidade. Portanto, depois é uma grande dependência do petróleo, do que tudo que tem a ver meios de transporte e indústria, em larga medida. Portanto, eu acho que no longo prazo, não é, há muitas alternativas de... E no curto prazo? No curto prazo, Por exemplo, para a Europa? Pode ter picos. A Europa, nomeadamente, está muito dependente da Líbia, de facto. Quer dizer, 30% da Líbia, do petróleo da Líbia é exportado para a Itália, 20 e tal % para a França. Portanto, há uma grande dependência. Há Agora, também a Alemanha, Portugal, a Grécia. Qual é a solução imediata para esses países? a solução imediata, repara, há por um lado capacidade disponível do lado da produção. Para 3 meses. Depois há reservas estratégicas de petróleo. Todos os países têm atualmente no mínimo 3 meses de reservas estratégicas de petróleo. Não é? É obrigatório. É obrigatório. Portanto, pelo menos isso, incluindo Portugal. Não é? Portanto, há formas de atacar o problema. Mesmo nos Estados Unidos agora discute se deve ou não utilizar reservas estratégicas para controlar a subida de preços. Normalmente há uma tendência para evitar isso, porque de facto é introduzir um fator discutível e com pouco impacto. Mas se calhar é um ponto até importante uma para questão é o discutir pico aqui. imediato. Sim, uma questão é o pico imediato. Outra questão é, estruturalmente, há todo um conjunto de alternativas. Há não só áreas de produção de petróleo que não estão exploradas, nomeadamente as que foram referidas. Por exemplo, a zona do Cáucaso é das zonas que tem um potencial brutal de produção de petróleo. Toda a zona do Cazaquistão, quer petróleo, quer gás natural. Portanto, há muitas zonas ainda por explorar. A própria zona do Canadá, das famosas areias petrolíferas do Canadá. Portanto, aí há depois fatores associados ao custo de extração, que evidentemente... Pois, o que faz é que o preço... A questão é que, mas a partir de um certo nível de preço, não é? já é justificável. A história do Brasil. O Brasil que é de facto E há um também os offshore... riscos. Tivemos recentemente uma situação relacionada com a BP que também nos coloca a questão dos riscos e da segurança. Pois, há sempre riscos também. nestas coisas, não é? Será que o problema de fundo também que valia a pena levantar, eu vou levantá-lo porque me parece importante, que é, dado o que está a acontecer agora e que pode acontecer amanhã, ou seja, a dependência de regiões como a Europa dos combustíveis fósseis, levanta a questão se não é uma oportunidade de acelerar o investimento em energias alternativas, não é? Sim, sim. Ou seja, porque a estes preços, de facto, vale a pena investir em energias alternativas, que até aqui têm estado a ser subsidiadas porque o preço do petróleo não estava tão alto que justificasse investimentos nessa área. Agora começa a justificar-se. Por um lado, porque as crises sucedem-se e amanhã serão outras e, portanto, a dependência de países como os Estados Unidos e a Europa e outros de países fornecedores de petróleo é tal e de gás natural é tal que é preciso encontrar alternativas. É um tema para analisar na segunda parte desta Comissão Executiva. Estamos reunidos a analisar a crise no Médio Oriente e os impactos no preço do petróleo. A reunião continua, mas é já a seguir uma curta pausa. Fique por aí. Até já.